Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga psicopedagoga, e hoje iremos conversar sobre alguns comportamentos que os pais podem ter para ajudar no desenvolvimento dos filhos. A presença dos pais possui grande impacto na vida dos filhos. O desempenho escolar, a vida social, o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança melhoram com o contato constante com os pais. Às vezes, contudo, membros de uma família podem não estar presentes na vida um do outro, mesmo morando juntos. Outro cenário bastante comum, especialmente no Brasil, é o divórcio. Na maioria dos casos, os filhos moram com a mãe e interagem diariamente com ela. O pai, por sua vez, é limitado a vê-lo somente em dias pré-determinados. Por conta disso, alguns pais se afastam dos filhos. Não necessariamente porque não querem contato com eles, mas porque suas vidas já não estão totalmente ligadas a deles. Quando uma relação nova, se torna ainda mais complicado balancear tantos relacionamentos familiares. Mesmo sem mais intenções, esse distanciamento afeta a forma como os filhos veem e interagem com o mundo. As consequências podem não ser vistas imediatamente, mas afloram em algum momento da vida dos filhos. Afinal, o pai é uma figura importante na família. Como a mãe, ele ensina sobre o mundo, pessoas, habilidades de sobrevivência, comportamentos saudáveis, relacionamentos, entre outros aspectos que acompanharão os filhos por toda a vida. Quanto mais forte a conexão entre os filhos e o pai, mais felizes eles serão. Essa conexão não se resume somente às conversas ou momentos de brincadeira, mas de uma participação ativa no crescimento deles. Acompanhamentos em consultas médicas, ajuda na lição ou sessões de estudos em casa, comparecimento em apresentações da escola, eventos importantes como formatura, aniversário, competições, são situações que fortalecem o laço entre pais e filhos. A presença dos pais nas primeiras decepções, frustrações, derrotas, brigas, entre amigos, até mesmo término de relacionamentos, é igualmente significativa para os filhos. Através da sabedoria adquirida com a maior experiência de vida, os pais compartilham muitas lições valiosas. É claro que muitos pais possuem agenda lotada por conta do trabalho. Nem sempre é possível dedicar tanta atenção aos filhos e acompanhá-los em todos os compromissos. Nesse caso, o diálogo é uma ferramenta mais importante para ter ciência dos sentimentos, receios e conquista deles. Além de investir em mais comunicação, o pai ocupado precisa encontrar um momento para interagir com os filhos. Pode ser antes da hora de dormir ou em um horário específico nos finais de semana. Como o tempo é livre e maior nesse período, os pais podem se engajar em atividades de lazer para estreitar o laço familiar. Marcar um horário para brincar é vantajoso porque o pai pode desestressar durante a semana e ainda compartilhar tempo de qualidade com os filhos. Confira como a presença dos pais impacta no desenvolvimento dos filhos. Melhora o rendimento escolar. Motivados pelo interesse do pai na vida escolar, os filhos se dedicam mais ao estudo e às atividades escolares. Por mais que seja impossível prever se continuarão com o mesmo interesse no futuro, os filhos de pais interessados têm mais chances de gostar de estudar. Todavia, o pai deve saber quando cobrar notas boas e quando oferecer ajuda, porque o filho está com problemas de aprendizagem. A compreensão diante de um rendimento ruim é a melhor resposta para não sobrecarregar os filhos com expectativas. O intelecto da criança também responde à presença dos pais em outras áreas. Pais envolvidos, carinhosos, brincalhões, inconscientemente melhoram as capacidades cognitivas e linguísticas dos filhos. Reduzir a indisciplina na escola e em casa. Pode ser difícil para os pais encontrarem um equilíbrio entre a descontração e a disciplina. Afinal, quando ser amigo e quando ser disciplinador? Se o pai brinca demais, corre o risco dos filhos não levarem os sermões a sério quando necessário. Se o pai elenca muitas regras e orientações, é careta. E pode ser rejeitado pelos filhos, especialmente os que estão na adolescência. Você pode seguir algumas das dicas de como se relacionar com os filhos, mas grande parte do processo para encontrar esse equilíbrio é resultado da tentativa e erro.
Experiências reais vão ensiná-lo a melhorar o método de conversar e resolver conflitos familiares. Para isso, é preciso ser paciente e observar cada filho. Isso mesmo, os filhos são diferentes e por isso precisam de tratamentos únicos. Pais que agem na medida certa retêm mais atenção dos filhos no momento de disciplinar. Passam ensinamentos e regras de conduta provenientes da cultura familiar, resultando em menos indisciplina na escola e em casa e em outros ambientes. É importante ressaltar que esse processo é desafiador a longo prazo e, sobretudo, deve ser livre de violência. O apanhar somente ensina os filhos a temerem os pais, a mentir para esconder melhor suas traquinagens. Fortalecer lições de vida através do exemplo. Os filhos podem não dizer, mas estão atentos aos comportamentos dos pais. Os meninos, em especial, observam quando há explosões de raiva, assertividade, atitudes contraditórias, palavras sinceras e importantes lições de vida. Logo, a presença dos pais colabora para a aquisição de bons comportamentos. Pais que envolvem os filhos em suas vidas os ajudam sem perceber. Esse momento de aprendizado pode ser tanto uma conversa sobre um dia de trabalho, quanto um convite para jogar um jogo. A maneira como os pais agem enriquece o conhecimento dos filhos sobre relacionamentos interpessoais e normas de condutas certas e erradas. Por isso, você deve refletir sobre o seu papel de espelho na vida dos seus filhos. Não adianta exigir comportamentos bons e não dar exemplo. Para criar oportunidades de interação com os filhos, os pais podem convidá-los para programas de pais e filhos, compartilhar um hobby, ensinar alguma habilidade de sobrevivência, como conceitos manuais, finanças, entre outros. Fortalecer a autoconfiança dos filhos. Os elogios que os filhos recebem dos pais permanecem por toda a vida. Você consegue, eu estou orgulhoso do seu esforço, parabéns pela conquista, sabia que você ia conseguir, estou torcendo por você. Essas e outras frases expressam encorajamento e celebração das conquistas e desenvolvem autoconfiança nas crianças e nos adolescentes. O foco nas vitórias, bem como nas tentativas para alcançá-las os objetivos, ensina os filhos a perseverarem e reconhecer os próprios esforços quando falham. A presença dos pais nos bons e nos maus momentos indica que sempre terão o apoio necessário para enfrentar os obstáculos. Logo, não tenha medo de agir. Filhos e pais indiferentes são inseguros, têm baixa autoestima e precisam de validação externa. Eles buscam reconhecimento em outros lugares, logo são mais suscetíveis a se envolverem em relacionamentos tóxicos. Promove uma perspectiva diferente. Os pais e as mães possuem opiniões e pensamentos e formas diferentes de solucionar problemas. Quando a criança é exposta a essa diversidade de perspectivas, o seu mundo interior se expande. Ela consegue resolver problemas usando diversos métodos e analisar os obstáculos em seu caminho por um ângulo diferenciado. Além disso, as habilidades dos filhos se multiplicam quando ambos, o pai e a mãe, se juntam para transmitir sua capacidade para eles. Promove melhor desenvolvimento emocional. Crianças que convivem com o pai desde a primeira infância apresentam maior segurança emocional. Elas são mais confiantes, independentes, curiosas e, à medida que crescem, constroem relacionamentos saudáveis. Com a presença dos pais, faz os filhos se sentirem acolhidos, não têm medo de explorar o mundo e as oportunidades à sua volta. Na adolescência, mas principalmente na vida adulta, poderão sentir-se seguros para pedir ajuda sobre questões que lhe causam preocupações, as quais geralmente causam embaraço aos filhos. As brincadeiras com os pais ensinam as crianças a regular os seus comportamentos e emoções. Os filhos que contam com a presença interessada dos pais possuem menos probabilidade de depressão, ansiedade e exibir comportamentos autodestrutivos, como mentir e brigar. Ensina sobre relacionamentos. Você sabia que aprendemos sobre relacionamentos amorosos assistindo nossos pais? Não raro, homens que agridem as esposas presenciam o mesmo comportamento no seio familiar.
Da mesma forma, mulheres que permanecem em relacionamentos tóxicos também costumam ter a submissão da mãe como exemplo. Inconscientemente, a forma como o pai trata a mãe é absorvida pelos filhos, que ao procurar um parceiro, tendem a escolher pessoas cujos comportamentos lembrem a sua dinâmica familiar. Os pais mostram à criança como deve se relacionar no futuro e como devem se relacionar. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.